Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. E o tema da reunião de hoje tem por título, anote: mentes rasteiras e mentes elevadas. Vou repetir: mentes rasteiras e mentes elevadas. A mente elevada é a mente espiritual, e a mente rasteira é a mente carnal. Toda mente que recebe essa mensagem da graça, que entende a nossa pregação e interage com ela, é uma mente espiritual, é uma mente elevada. Esse abençoado foi iluminado pela vontade de Deus. E você que está aqui é um privilegiado, viu? Porque você foi iluminado por Deus, você foi predestinado por Deus, você foi escolhido para receber o entendimento da graça de Deus. Sobre a terra, para que você entenda, existem dois níveis de mentes. Existem as mentes que sabem a verdade, que conhecem as coisas espirituais, e existem as que não sabem. Existem as mentes preparadas para ouvir a palavra da graça, e existem as mentes despreparadas, que só alcança, como por exemplo, algumas histórias da Bíblia, a situação de Davi. Tem pessoas que, navegando na internet, eu percebo isso, que quando você coloca a história de Davi, por exemplo, aquela mente alcança aquele assunto, e ela interage, ela escreve, ela curte, etc. e tal. Até aí, a mente dessa pessoa alcança. Mas quando você coloca um assunto da graça, predestinação, o diabo está destruído, você veio do céu, paraíso, você é um espírito encarnado, aí já é loucura, já é falso profeta, a pessoa já está repreendendo, ela não vê compreensão nesse assunto, ela não entende, ela não foi iluminada ainda por Deus. Então, existe a mente despreparada e a mente que foi preparada para entender tudo isso. Quando a gente fala de onde você veio e para onde você vai, você entende, você recebe, não é verdade? Porque por Deus você foi predestinado, você foi escolhido para receber o entendimento da graça de Deus. E existe também as mentes que amam a Deus, e existem os interesseiros de Deus, cujas mentes só pensam no que é terreno, que só vão às igrejas em busca de show gospel, que só vão às igrejas atrás de correntes, pregador famoso. Hoje é o dia dele, aquele que revela, aquele que traz, eis que o Senhor manda te dizer, porque eu estou querendo muito uma revelação. Então tem pessoas que a mente só alcança até aí. Essas são as mentes rasteiras, que ela só vai à igreja em busca dessas coisas, em busca de pedaços de pau, de água ungida, para pegar no poço que está no quintal da igreja, com a promessa dada pelo pastor: olha, quando você tomar essa água, a tua vida vai mudar, e traz o teu filho para tomar junto, porque ele vai largar as drogas, hein? Então existem mentes, existem pessoas que só alcançam isso. Ela só alcança esse entendimento.
de buscar essas coisas. São pessoas que, para ela ir à igreja, ela tem que ver uma vantagem, uma garantia que Deus vai dar algo material para ela e que Deus vai realizar milagres. São pessoas que precisam ver uma vantagem, uma garantia, que alguma coisa será dado para ela, que Deus vai dar um casamento, prosperidade. Eis o motivo pelo qual você não vê muita gente na graça de Deus. Porque nós não oferecemos nada. Aqui nós só convidamos as pessoas para receber o quê? A palavra espiritual. Aqui nós convidamos as pessoas para aprender. Então aqui nós não oferecemos coisas, nós não damos nada para ninguém. Então, uma mente rasteira, uma mente carnal, ela quer ver uma vantagem em ela ir à igreja. Uma vantagem material. Uma promessa que ela vai receber um milagre, uma transformação rápida. Olha, nós tiramos encosto, hein? E quando nós tiramos, você prospera, você se torna empresário, você fica curado. Então a pessoa, ela quer uma vantagem para ela ir à igreja. Então existem mentes, pessoas que só alcançam até aí. Uma mente mais elevada, o pensamento dela é outro. Não, eu vou à igreja para ouvir a palavra de Deus. Eu vou à igreja porque eu quero ouvir falar de Deus, das coisas do alto. Eu vou à igreja para aprender. Eu quero aprender, eu quero conhecer. Da onde eu vim, para onde eu vou. Eu quero ter essa compreensão de forma mais profunda. Eu vou à igreja porque eu não sei viver sem os conselhos de Deus, do meu Criador. Eu quero saber as coisas do alto. Tem pessoas que a mente é tão rasteira que ela só vai à igreja para saber do diabo. Para ouvir um pastor falar do diabo e do poder que tem uma macumba, e do poder que tem um feitiço, e do poder que tem um trabalho feito na encruzilhada. Não é verdade? Tem pessoas que ficam garimpando igreja na televisão e na internet, justamente para ir nesses lugares só para saber do diabo e pregação sobre demônios. Um ser que já foi destruído porque ele não existe mais. Assim diz o nosso Deus em Hebreus 2,14, que esse ser, diabo, não existe. Coloca aqui no telão para remir o tempo, Hebreus 2,14, olha só. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, então nós estamos participando de carne e sangue. Então você veio de algum lugar, amém? Diga, eu sou um anjo em um corpo de carne. Você veio do céu. E Deus vai criar uma situação no tempo dele, na soberania dele, para te levar de volta. Uma mente elevada entende isso, mas uma mente rasteira logo repreende. Está amarrado, que é isso? Porque quem mata, quem faz o mal, quem fere é o diabo. Deus só realiza coisas boas. Não. Toda pessoa que morre sobre a terra, morreu porque foi tirada por Deus. O diabo nunca tirou ninguém de sobre a terra, porque esse ser não existe. Diz aqui a narrativa que vamos concluir a leitura, Hebreus 2,14. Então Deus colocou o nosso espírito em um corpo de carne, e Ele vai criar uma situação para levar a mim e a você de volta. Ele cria uma situação para levar de volta. Só não sabemos qual vai ser a situação. Ah, pastor, eu quero que ele me leve dormindo. Não sei. Pode acontecer. Ou pode ser na rua andando e você foi embora. Ah, não pode ser na rua, pastor. Tem que dar tempo de eu chegar em casa e dizer para o meu filho tudo que ele tem que organizar, porque senão eu vou ficar lá no céu preocupada. A Bíblia diz que você não leva, você não vai, o teu espírito não carrega
nenhuma lembrança de nada daqui. O que é daqui fica aqui, para que o céu e o paraíso não seja um inferno, com as coisas daqui lá em cima. Amém? Imagine você, as coisas daqui lá em cima. Bom, e visto como os filhos participam de carne e sangue, também ele participou. Ele quem? Jesus. Das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Então, esse ser não existe, porque ele já foi destruído por quem? Por Jesus. Deus em Cristo Jesus destruiu esse ser. Diga graças a Deus. E os feitiços, pastor? Os trabalhos na encruzilhada, segundo a Bíblia, também não tem poder de fazer o mal e também não tem poder de fazer o bem, ou seja, de trazer nada que muita gente lá fora promete. Porque tem muitas pessoas lá fora que prometem: olha, eu realizo um trabalho na encruzilhada e eu trago teu marido de volta, hein? Eu trago a tua mulher de volta e vai largar lá o camarada, a amante. Deixa comigo. Em 24 horas eu trago essa pessoa para você, eu abro o caminho e prospero. Pastor, às vezes eu fico a pensar no poder dessas coisas. Não há poder algum. Amém? Isso também está descrito em Jeremias. Coloca aqui no telão para remir o tempo. Jeremias 10 é o capítulo, versos 5 e 6, meus irmãos. Olha só. Os ídolos são como um espantalho em pepinal, e não podem falar, necessitam de quem os leve, porquanto não podem andar. Não tenhais receio deles, pois não podem fazer mal, nem está neles o fazer o quê? O bem. Ninguém há semelhante a ti, ó Senhor. Tu és grande, e grande é o poder do teu nome. Diga graças a Deus. A única força que existe sobre a terra e nos céus é só a força do nosso Deus. E nem tão pouco, indo um pouco mais além, existe maldição hereditária. Há pessoas, há mentes que vão às igrejas para ouvir isso. Olha, você tem que quebrar a maldição hereditária de seus pais, hein? Que passou para você. Você tem que fazer uma corrente para quebrar essa maldição. Você que não está feliz no seu casamento, você que não casou até hoje, você que está vivendo constantes brigas, essa situação é uma maldição que você precisa quebrar, que de repente passou do seu pai para você ou da sua mãe para você. Por isso que você se separou e não conseguiu mais ninguém. Por isso que você não casou. Por isso que a sua vida conjugal está dessa maneira, sofrida. Isso é uma maldição hereditária que precisa ser quebrada através da quebra da maldição. Venha hoje e o milagre vai acontecer. Então, tem mentes, tem pessoas que só alcançam isso e só vão atrás disso. E veja o que diz o profeta Ezequiel, no capítulo 18, verso 20. Ezequiel 18, 20. Coloca aqui no telão para remir o tempo também. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade, a iniquidade do pai, nem o pai a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre este. Amém? Essa história que o filho herda o sofrimento do pai e da mãe não existe. Amém? Nós temos que andar sobre a terra, meus irmãos, com a mente elevada, com esse ensinamento de Deus na nossa cabeça. Amém? Viva o ensino de Deus. Segundo a Bíblia, não tem maldição em sua vida para afetar a sua vida pessoal, não tem maldição, segundo a Bíblia, para afetar a sua vida financeira, nem a sua vida sentimental, conjugal, porque escrito está. Não existe nada para afetar uma área da sua vida, porque passou um karma,
passou uma maldição hereditária da mãe, você não está feliz, não deu certo no casamento, ou não casou, é porque algo da tua mãe passou para você. Segundo a Bíblia, isso não existe. Até o próprio Jesus fala desse assunto. Quando seus discípulos se aproximam dele e perguntam: Senhor, o sofrimento que está nesse rapaz, será que não foi por causa do pai? Será que não foi por causa da mãe que passou para ele? Aí Jesus realiza um diálogo explicando que essas coisas não existem. Não existe uma maldição para afetar o outro. Abra sua Bíblia em João, capítulo 9, verso 1. João 9, 1. Vamos a essa evidência. Começa assim o livro histórico de João 9, 1. Se você não encontrou ainda, acompanhe aqui no telão. Caminhando, Jesus viu um homem cego, de nascença, e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse o quê? Cego. Senhor Jesus, será que passou o sofrimento do pai para ele? Será que alguma maldição hereditária passou para ele? Veja a resposta do Senhor Jesus, verso 3. Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestasse nele as obras de quem? De Deus. Amém, abençoado? Então, não existe maldição hereditária em sua vida para afetar a sua vida pessoal ou qualquer outra parte da sua vida. A única maldição que existia na Bíblia foi a maldição da lei. E dessa, Jesus nos livrou. Diz Paulo em Gálatas, capítulo 3, do verso 13 ao 14, que a maldição da lei teve um fim em Cristo Jesus. Olha aqui no telão, eu vou ler só o comecinho do verso 13, em casa você medita no resto. Cristo nos resgatou da maldição o quê? Da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Pronto, está aí. Existia uma maldição, mas a maldição da lei, e dessa Cristo nos tirou. Amém? Então não existe nenhuma maldição depois da cruz para afetar a sua vida. Nada. Não tem poder de feitiçaria, não existe demônios, não existe diabo, não existe nada. A única coisa que está em sua volta são os anjos de Deus. E louvado seja. É a única coisa que tem. Então, tudo que nos era prejudicial foi removido na cruz, até a maldição da lei. Aquilo que Deus abençoou, ninguém pode amaldiçoar. Não tem praga, não tem maldição, não tem feitiço, não tem macumba na encruzilhada, não tem nada. Aquilo que Deus abençoou, ninguém pode amaldiçoar. E nós temos que crer no ensinamento do nosso Deus. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 12, verso 2. Eu estou pregando aqui para mentes elevadas, que alcançam esse entendimento, que foram iluminadas por Deus, predestinadas para entender a palavra da graça. Romanos 12, 2. Começa assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa o quê? Mente. Você não pode nivelar a sua mente pela mente dos outros. Atenção, hein? Nem pela mente religiosa. Você não pode caminhar sobre a terra pela mente dos outros. Você tem que caminhar pela terra pelo pensamento de Deus. Você não pode caminhar sobre a terra pela mente religiosa,
que convida as pessoas para pegar rosa, para pegar pedaço de pau, para fazer corrente, venha quebrar maldição hereditária. O seu vir à igreja, você que me ouve aí do outro lado, o seu congregar tem que ser para conhecer o abençoador. Você tem que ser alguém que congrega para se relacionar com Deus, e não alguém que só vai se tiver alguma vantagem, alguma garantia de receber alguma coisa. Hoje, quando a gente liga a televisão, parece propaganda de produtos. Olha, venha que aqui tem um milagre urgente. O nosso é mais urgente, é mais rápido. Então parece venda de bênção. E as pessoas ficam catando na televisão. Eu vou nessa, que essa aqui ele falou que assim que colocar a mão já acontece tudo. Então as pessoas só vão se realmente tem a garantia de receber alguma coisa. São mentes rasteiras que só alcançam isso. Infelizmente. Nós temos que ser um povo que se relaciona com Deus, porque você quer aprender de Deus. Amém? O Senhor Jesus falou: aprendei de mim e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Meu Deus do céu. Você que está aí do outro lado, você quer ser feliz? Primeiro passo, busque se relacionar com Deus. Busque o reino. E você vai ter paz no seu coração. Você que está tão angustiado, sofrido, vivendo em depressão. Olha o que diz a palavra de Deus em Mateus 11, 28, é o verso, e verso 29. Coloca aqui no telão para a gente remir o tempo. Olha só. Vinde a mim todos os que estáis o quê? Cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei o quê? De mim. Até agora não tem nenhum convite para fazer corrente, nem para pegar pedaço de pau. Porque sou manso e humilde de coração, e achareis o quê? Descanso para a vossa o quê? Alma. Louvado seja. É por isso que aqui chamamos as pessoas para conhecer as coisas espirituais, porque é conhecendo o espiritual que a gente encontra descanso, consolo aqui dentro do nosso coração. Tem muitas pessoas que, na sua maioria, elas não querem saber do espiritual. Não, eu quero é bênção, eu quero é milagre, eu quero rezar forte, eu quero banho de arruda, eu quero um pastor que coloca a mão na minha cabeça, realiza um milagre urgente. São mentes rasteiras que só alcançam as coisas que são daqui da terra, que só querem receber bênção. O apóstolo Paulo diz que são pessoas que só pensam nas coisas terrenas. Elas não querem estar sentadas para primeiro aprender do abençoador, para depois receber. Você que está me ouvindo aí do outro lado, você tem que ser alguém que tem o desejo de querer primeiro aprender. Quando a gente aprende, depois a gente recebe. É simples assim. Abra sua Bíblia em Colossenses, pois Paulo explica isso muito bem, no capítulo 3, verso 1 e 2. Pelo fato de nós pregarmos aqui as coisas espirituais, era para vir muita gente, não é verdade? Porque estamos falando de Deus o tempo todo, estamos falando do Criador que fez todas as coisas, era para aqui estar cheio de abençoados, mas a maioria das pessoas, elas só querem bênção, elas só querem receber, elas só querem uma oferta, ela quer uma garantia para vir à igreja. São mentes rasteiras que só querem bênção. Por isso que não há tanta gente aqui. Olha o que diz aqui o apóstolo Paulo. Colossenses 3, verso 1 e verso 2. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de quem? De Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui, da terra. Paulo estava pregando para a igreja.
Então, havia pessoas que estavam pensando só nas coisas terrenas, que só estavam ali querendo receber bênção. Então, Paulo vem e exorta, olha, nós temos que pensar nas coisas o quê? Do alto, ou seja, nas coisas espirituais. A sua vida tem que estar naquilo que vem de cima, e não naquilo que vem do homem. O que vem do homem não transforma ninguém, não é superior ao alimento espiritual. Tem um monte de gente em obras mortas, batismo em águas, correntes e etc e tal. Isso não transforma, não muda a vida de ninguém. O verdadeiro alimento que transforma a vida de uma pessoa, diz Romanos 8, é o alimento no espírito, que mortifica os feitos do corpo, da carne. Por isso Paulo exorta aqui a buscar, a pensar nas coisas do alto, porque é buscando as coisas do alto que Deus tem trazido para mim e para você paz, que Deus tem trazido para mim e para você felicidade, amor, paciência. E sem isso, meus irmãos, do que adianta bens materiais? Não é verdade? Se você não tem paz. Do que adianta você ter um bom salário se você não tem felicidade? Se você não tem amor, ao invés de amor é um coração cheio de ódio. Do que adianta? Se você não tem o consolo de Deus no momento da enfermidade, do que adianta? Como é bom no momento da adversidade, da dor, da enfermidade, você ter o consolo de Deus. Eu sou contigo, meu filho, e você vai sair dessa. É tão bom a gente ter o consolo de Deus que conversa com a gente, porque Ele conversa comigo, eu recebo Ele também conversando contigo. Amém? Amém? Ele conversa comigo, e é tão bom a gente receber essa voz. Sem isso não adianta ter bens materiais. É pensando nas coisas do alto, buscando o que é do alto, que o teu milagre acontece. Você alimentando o seu espírito, que uma dor se dissipa. E isso tem acontecido em nosso meio. Pessoas que estavam angustiadas, pessoas que estavam doentes, pessoas que estavam sentindo uma dor. E isso foi se dissipando. Graças a Deus. É através do buscar as coisas do alto que nós somos tomados pela paz que excede todo entendimento. Que você tem forças para anular o querer do seu corpo. Que de repente, você que me ouve aí do outro lado, você tem um corpo que te chama, que pede para você encher a cara de bebida, de drogas. Então é buscando as coisas do alto que você tem força para anular essas coisas. O espírito alimentado com as coisas do alto não deixa você ser dominado pela carne. Amém? As coisas de cima te fortalecem no homem interior. Uma abençoada essa semana estava conversando comigo pelo telefone, ela falou: pastor, me aconteceram tantas coisas ruins, mas eu me mantive calma. E nem eu mesma me reconheci. Será que sou eu mesma? Calma desse jeito, tranquila. Isso é resultado das coisas do alto. Isso é resultado das palavras do Senhor Jesus. Aprendei o quê? De mim. E você recebe o quê? Descanso em vosso o quê? Alma, paz, tranquilidade. Então ela estava conversando comigo por telefone, essa abençoada, falando: pastor, eu não me reconheci. Eu não sou assim. Mas por que ela estava assim, tranquila, com tanta coisa ruim que aconteceu tudo de uma vez na vida dela? Porque ela está buscando as coisas o quê? Do alto. E o resultado é esse. As coisas do alto vai te limpando, vai te transformando o seu ser. E você se torna uma pessoa moderada, calma, tranquila, que você não era. E você mesmo nem se reconhece. Tanta coisa acontecendo e você, com aquela tranquilidade, com aquela confiança. Não, os anjos já estão ministrando. Isso aí vai se resolver, eu vou ter resposta. Já deu tudo certo. Eu não estou só nessa vida. Isso é resultado
de uma pessoa que está buscando as coisas do alto. Isso é uma mente elevada. Amém? Que está nivelada nas coisas do Espírito. Louvado seja Deus. E você que foi alcançado, você que foi iluminado pela palavra da graça, dê graças a Deus. Porque você é um privilegiado. É um privilegiado abençoado. Porque você poderia estar como muitos irmãos agora, andando sobre a terra, com uma mente despreparada, com a mente rasteira, com a mente doente, que só compreende a história de José e que só tem entendimento para buscar pedaço de pau, rosa, corrente, quebra de maldição. Uma mente que só alcança até aí. Você foi predestinado por Deus para ser iluminado para um alimento mais sólido. E isso aconteceu com uma mulher na Bíblia. Ela foi predestinada, escolhida por Deus para receber um alimento mais sólido. Deus queria que ela tivesse uma mente elevada, como aconteceu com a gente. E esse exemplo está em Atos 16, 14. Abra sua Bíblia em Atos 16, 14. E começa assim. Atos 16, 14. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava, e o Senhor lhe abriu o coração, para entender as coisas que Paulo dizia. Paulo não estava pregando a história de José. Paulo estava pregando as coisas do terceiro céu paraíso, predestinação, eleição. O mal está destruído, amém? Que você é um herdeiro de Deus, que você foi transportado do império das trevas para a luz, amém? Ele estava falando de coisas elevadas. Então essa mulher foi separada para um alimento mais sólido, para um conhecimento espiritual, para andar sobre a terra com a mente elevada. O apóstolo Paulo diz, e anote para você meditar em casa, na segunda carta dele, aos Tessalonicenses, capítulo 3, verso 2, ele diz, olha, a fé não é de todos, ou seja, o entendimento não é de todos, mas foi para você. Amém? A fé não é de todos. O entendimento não é para todos. Mas foi para mim, foi para você. E tem uma outra narrativa que nós devemos guardar no nosso coração. Planta a semente que Deus dá o quê? O crescimento. Eu recebo que muitas pessoas sejam iluminadas e passem a ter uma mente elevada, ao invés de andar sobre a terra com a mente rasteira. Amém? A palavra da graça é para as mentes que foram predestinadas por Deus. E eu recebo que muitos serão iluminados pelo Evangelho da graça de Deus. Em o nome do Senhor Jesus. Que muitos sejam. E vamos estar de pé e agradecer ao Senhor pela glória de hoje. Eu vou ler um salmo, o Salmo 119. Veja o quanto é sério o que eu falei aqui. Salmo 119, verso 33 ao 35. Olha onde tem que estar a tua mente. Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus o quê? Decretos. E os seguirei até ao fim. Olha o desejo de Davi. Senhor, me ensina. Por isso que ele foi um homem tão bem sucedido, tão próspero sobre a terra. E você não pode se esquecer do filho dele, que pediu a Deus o quê? Sabedoria. Aí Deus falou, olha, você não me pediu dinheiro, você não me pediu a destruição dos seus inimigos, você não me pediu bens materiais, você pediu sabedoria. Até aquilo que você não me pediu eu te darei. Riqueza, livramento, isso e mais aquilo. Veja como é precioso buscar as coisas do alto. Quando você está buscando e pensando nas coisas do alto,
os milagres acontecem, abençoado. Agora, quando você vem com aquela mente rasteirinha, meu Senhor, eu sou um pobre de marré, BC. Eu sou pobre, sofrido sou. Eu sou pobre, e sofrido eu sou. Tenha pena de mim, Senhor. Tenha pena de mim. Eu não aguento mais, Senhor. Tenha pena de mim. Eu estou nesse mundo só para sofrer. Eu sofro demais. Cadê a sua mente forte, abençoado? Cadê a declaração? Cadê o herdeiro de Deus? Cadê a luz do mundo, o sal da terra? Você é a habitação de Deus. Você tem que pensar com a mente forte. Você tem que pensar grande. Em o nome de Jesus. Que pobre de marré é você. Você é mais que vencedor. Nada vai me separar do amor de Deus. Sou um herdeiro do Senhor e recebo a minha herança se materializando em o nome de Jesus. Essa situação aparentemente parece que me destruiu, mas não me destruiu não. Eu sou mais que vencedor. Eu não vou enfraquecer na fé. Abraão não dava glórias a Deus porque ele estava olhando e tudo que ele estava olhando estava perfeito. Ele dava glórias a Deus mesmo com as coisas que não estavam perfeitas. E isso a gente aprendeu semana passada no tema Mente Forte. Ele não estava dando glórias a Deus porque tudo que ele estava olhando estava perfeito. E isso você também tem que aprender. A mente rasteira só alcança isso. Não, eu só vou dar glórias a Deus se Deus me der um emprego. Se Deus fizer isso, eu vou agradecer tanto. Mas eu vou abraçar o pastor e vou dizer, mas o meu dia está tão lindo, pastor, o meu domingo está tão maravilhoso. Olha, que bênção, pastor. Eu amo o Senhor. E a graça também. Abraão dava glórias a Deus, mas ele estava olhando coisas que não estavam perfeitas. E ele estava dando glórias a Deus. E Davi aqui nessa leitura, meu irmão, ele estava buscando as coisas do alto. Senhor, eu quero aprender os teus decretos até o fim. Eu quero crescer na tua vontade. E ele diz mais, verso 34 do capítulo 119. Dai-me entendimento e guardarei a tua lei, a tua vontade, de todo o coração a cumprirei. Guia-me pela vereda dos teus mandamentos, pois nela me compraz. Eu tenho prazer, eu quero. Você quer também? Então vamos em oração pedir, Senhor, ilumina cada vez mais os meus olhos, os olhos do meu entendimento. Eu quero crescer na tua vontade, no entendimento da tua graça, porque o mandamento da graça em Colossenses 3, 1 e 2 é buscar as coisas do alto. E Paulo percebeu que tinha muita gente dentro da igreja pensando nas coisas terrenas, querendo só o terreno, querendo só bênção, ao invés de ter um relacionamento profundo com o abençoador. É por isso que não tem muita gente na graça, porque o nosso convite é, venha se relacionar com Deus, venha aprender as coisas espirituais, e para muita gente isso é muito pouco. Mas espera aí, tem show gospel depois? Eu gosto de ir para uma igreja grande, que lá tem espaço de cinema, tem espaço para lanchonete, tem um McDonald's, tem isso, tem aquilo. Eu gosto de uma igreja bem grande, que lá a gente vai, tem um pregador famoso, tem luzes, e a igreja é enorme. Então tem gente que só vai para buscar isso, ela só alcança isso. Tem ministério aí que, eu preciso ir naquele ministério, que é a igreja das paredes pretas, lá. Diz que lá, rapaz, mas é um show, é uma coisa assim tremenda, é luzes, e diz que são tantas salas, é um movimento. Tem gente que só vai para buscar isso. A mente dela é tão rasteirinha que ela só alcança até aí. Agora, se você sobe nesse mesmo púlpito para falar de predestinação, fica todo mundo assim. Predestinação está amarrado, o que é isso? Não sou espírito. Encarnado? Não, isso aí é do diabo. Nós somos espíritos encarnados, não é reencarnados. É um espírito dentro de um corpo de carne. Amém?
Exatamente isso. Mas quem tem uma mente rasteira, ela olha pelo lado religioso, porque é assim que o lado religioso ensina. Não, isso aí é espiritismo, hein? Isso aí é coisa do diabo. Tem muitas igrejas sendo usadas para o diabo para falar de predestinação, para falar que você é um espírito encarnado. Cuidado, abre o seu olho. Então veja, mentes rasteiras. Porém, nós temos o privilégio dado por Deus de termos mentes elevadas. Aqui nós estamos recebendo um alimento mais sólido. A gente não vem por causa que aqui tem um show gospel. A gente vem para se relacionar com Deus, que é totalmente diferente. O nosso desejo do coração é como o de Davi. Senhor, eu quero os teus decretos, eu quero a tua palavra aqui dentro. Quero aprender mais e mais. Feche seus olhos e vamos falar com Deus. Diga para o seu Senhor, para o seu Deus nesse momento: Deus, eu quero ser iluminado cada vez mais por tua graça. Cada vez mais, meu Senhor, eu quero entender a tua verdade. Eu quero entender a tua vontade na minha vida. Senhor, eu quero viver uma vida humana, a minha vida terrena, melhor, feliz. E para isso, eu preciso do teu entendimento. E para isso eu preciso da tua sabedoria. Eu preciso da palavra da tua graça. Eu preciso, Senhor, ser iluminado. Eu preciso das coisas do alto. Me capacita, Senhor. Me dá esse entendimento, como Paulo exortou a igreja a ter. Vocês que são salvos, escolhidos, predestinados, vamos buscar o que é de cima, o que é do alto. Há muitas pessoas preocupadas só naquilo que é material, só naquilo que é financeiro, que só congrega para pedir, para buscar emprego, para Deus dar um casamento, para Deus transformar o filho. Existem as mentes que amam a Deus sobre todas as coisas, e aqueles que são interesseiros de Deus. Há mentes assim, que só vê Deus e que só fala com Deus para pedir, e que Ele tem que dar, e que Ele tem que trazer, e que se Ele não fizer, ela não prossegue, ela não volta mais à igreja. Meu Deus, há muitas pessoas assim, com a mente rasteira, assim, que não tem esse sentimento lindo do Salmo 119, verso 33, 34 e 35. Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, e o seguirei até o fim. Dá-me entendimento, e guardarei a tua lei, a tua vontade. Todo o coração a cumprirei, Senhor. Guia-me pela vereda dos teus mandamentos, pois nela me compraz. Assim eu declaro a tua igreja aqui hoje, Senhor. Nesse sentir, você, meu amado, foi predestinado por Deus, escolhido por Deus, para ter uma mente elevada, para entender a graça de Deus, a predestinação. E você é um anjo que veio do céu para isso, e que está aqui cumprindo um propósito de Deus por um tempo. E que esse mesmo Deus que te trouxe do céu para isso, te colocou aí, vai criar uma situação, em um momento, em um dia, que só Ele sabe, para nos levar de volta. Pois Ele é soberano, e Ele faz aquilo que Ele acha melhor. E nós dizemos amém. Graças te damos, Senhor, por mais essa mensagem
que torna o teu povo sábio, inteligente, como diz a tua palavra, dá-vos, pastores, que vos apacente com sabedoria e com conhecimento. E a palavra de hoje é a sabedoria que as tuas ovelhas precisam receber no coração, para que se cumpra a tua palavra. Os que me honram, eu honrarei. Honrar a ti é buscar o conhecimento, é ter interesse no coração de aprender as verdades ocultas que somente é revelada pelo teu Espírito. Aqueles que têm sede, o coração se abre para ouvir a tua voz. Aqueles que têm sede das coisas do alto se aproxima, não por questões de bênçãos, mas por questões de querer te conhecer. E somente o Evangelho da Graça revela quem o Senhor é, Deus Espírito, e que está dentro de nós, para nos ajudar, para nos fortalecer a viver essa busca, o conhecimento de Ti, Senhor, através da Tua palavra. Quando assim procedemos, se cumpre a palavra: buscai as coisas do alto, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Este é o caminho, não pode ser diferente. Primeiro as coisas daqui de baixo e depois a tua palavra, o conhecimento. Não é dessa forma. Primeiro é um relacionamento contigo, Senhor, querer aprender de Ti, para no final ser usado por Ti como uma ferramenta. E quando Te servimos, somos servidos. Essa é a ordem das coisas. É assim que ensina a Tua graça, o Teu Evangelho. Obrigado por essa mensagem. Recebo todos que têm ouvido essa palavra. Entendam que todos têm um propósito, têm um chamado por Deus para primeiro servi-lo, para primeiro agradá-lo. Em nome do Senhor Jesus. Pode ter certeza que enquanto nós estamos aqui, buscando as coisas do alto, confiando os teus cuidados ao Senhor, esteja certo que Ele te sustentará. Jamais vai permitir que o justo seja desamparado, abalado ou destruído. Assim eu creio, Senhor. E que esse novo mês seja bom para todos nós, em todas as áreas da nossa vida. Porque quando buscamos as coisas do alto, pensamos no espiritual, os milagres que a gente precisa acontecem. Se cumpre o que Jesus falou, que quando buscamos o reino, tudo o que a gente necessita, o Pai nos dá. O abençoador, o nosso Criador, em o nome de Jesus. Que todos digam amém e graças a Deus. Louve ao Senhor com as suas palmas bem forte. Bem-aventurado é você que veio aqui hoje para receber essa palavra, amém? Tenham todos um domingo abençoado, um domingo feliz e uma semana bem-aventurada. Até a próxima reunião. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. A igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.